Vamos agora para o grupo 10, de Astério, João Melquias, Rafael, Leandro e Cássio. Opa, boa noite, professor. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Esperem só um minutinho, por favor. Tá, vocês estão vendo? Ainda não, está abrindo. Abriu. Tá. Então, bem, eu vou precisar ficar olhando para minha apresentação, mas aí qualquer coisa vocês perguntam, vocês param, vocês comentam. E aí, bem, na nossa apresentação a gente utiliza o PowerPoint, mas o professor falou que o software tinha que ser gratuito, então a gente utilizou o LibreOffice, tá? Toda a nossa apresentação foi pelo LibreOffice e a gente queria mostrar as possibilidades dentro desse software, tá? Que é gratuito, tá? Então, bem, eu sou aluno da especialização de ensino de astronomia e o nosso tema vai ser conhecendo o sistema solar com a visão de Tycho Brahe e com os cálculos de Johann Kepler. E aí a gente vai tentar contextualizar um pouco da vida deles e falar um pouquinho das leis de Kepler propriamente ditas, tá? E aí, bem, esse trabalho ele existe justamente para cumprir os pré-requisitos das disciplinas de experimentação em tecnologias e mídias contemporâneas, ministrada pelo professor Rafael Lira. O nosso grupo é Astério, Cássio, João, Leandro e eu, Rafael Moreno, que vou estar apresentando para vocês. Eu espero que vocês gostem. Tá? E aí, as nossas histórias vão ter dois protagonistas, essencialmente o Tycho Brahe e o Johannes Kepler. Um dinamarquês, outro nasceu ali no que seria a Alemanha atualmente. E aí eu vou tentar contextualizar um pouquinho da vida deles para vocês. Aí, em 1546, nasce o Tycho Brahe ali na Dinamarca. E com 13 anos ele vai morar em Copenhague, ainda na Dinamarca. E com essa idade ele presencia um eclipse. E esse evento o impressiona, o impacta fortemente, né? Porque ele ficou surpreso em como era possível prever um acontecimento astronômico com tanta precisão na época. E esse evento foi o que motivou ele a seguir os anos seguintes, estudando em diversas universidades diferentes pela Europa e se desenvolvendo e se estabelecendo como um astrônomo famoso, né? E metódico e sistemático. Em 1571 nasce o Kepler, existe uma diferença considerável da idade entre os dois. Em 1576, o rei da Dinamarca oferece uma ilha ao norte de Copenhague para o Tycho construir um castelo e fazer uma espécie de escola de astronomia. E em 1577, a mãe do Kepler leva ele para assistir um evento astronômico, que é a passagem de um cometa, né? E isso também vai motivá-lo a seguir na área de astronomia no futuro. E Kepler tinha muita aptidão para matemática. E, consequentemente, quando ele tinha 23 anos, ele se tornou professor na Universidade de Graz, onde hoje fica a Áustria. Em 1599, o Tycho Brahe teve um problema na Dinamarca com um novo rei, que não gostava muito do trabalho dele, e ele acabou se mudando para Praga. E no ano seguinte, o Kepler foi morar com ele para trabalhar junto, e a partir disso eles formam a aliança, né? E a relação meio que professor-aluno que Kepler e o Brahe tinha. E considerando que durante todos esses anos, desde a adolescência, o Tycho ele fazia observações astronômicas essencialmente com um sextante e com uma bússola. Isso era suficiente, lembrando que nessa ocasião ainda não existiam telescópios. Então era só esses dois instrumentos e muito método, muita rigidez nas medições, né? Sim, e aí vamos falar das leis de Kepler propriamente ditas. A primeira lei de Kepler diz que todo planeta no sistema solar descreve uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Então, em 1600 não estava muito claro como funcionava o sistema solar, e aí ainda estavam se competindo para ver como ia funcionar este modelo. Então, o modelo de Ptolomeu, e no caso o geocêntrico, ainda era muito forte naquela ocasião. Geocêntrico, a Terra no centro do sistema solar, no centro do universo também. E aí, a primeira lei de Kepler já meio que afirma que, na verdade, vai ser o Sol que vai estar no centro do sistema solar e a Terra vai orbitar
em torno dela. Só que não numa órbita circular como essa que eu representei. Na verdade, esse era como se imaginava no modelo heliocêntrico. Tá, tem um erro nessa animação, porque esta imagem da Terra circulando o Sol é uma imagem 2D, não tenho como fazer ela rotacionando. É importante salientar que era interessante tanto expressar o movimento de translação quanto o de rotação. Só que sendo uma imagem 2D, isso não é possível. Tá, então esse é o modelo de órbita circular. Então, a proposta dessa primeira lei é que, na verdade, a órbita vai ser uma elipse. Uma elipse é formada por dois focos e é como se fosse uma esfera, uma circunferência um pouquinho achatada. O Sol vai ocupar um dos focos e a Terra vai se deslocar durante todo o seu período de translação, que é de 365 dias, em torno de uma elipse. E aí vão ter trechos dessa trajetória em que ele vai estar mais próximo, trechos que ele vai estar mais distante. E é isso. Primeira lei, super simples, é a lei das órbitas, também chamada assim. Tá, a segunda lei, deixa eu colocar aqui para vocês, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas, diz que o segmento de reta traçado do Sol até qualquer planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Bora tentar representar isso. Dessa vez eu vou desenhar a mesma elipse para representar a trajetória da Terra, só que eu vou fazer os focos bem afastados, tá? Para dar mais evidência na diferença que vai haver entre uma órbita elíptica e circular. Aí a gente coloca o Sol num dos focos e a gente vai avaliar a movimentação da Terra em dois trechos diferentes da sua trajetória. Um é o afélio, ou seja, afastado do Sol, esse sufixo hélio aqui é referente a Sol, e periélio, perto do Sol. E aí a gente mede que a gente pode considerar que a distância do Sol, esses dois trechos, é muito diferente, especialmente nesse exemplo. E aí, quando a Terra começar a se mover, para que a gente tenha a situação de áreas iguais, necessariamente a gente precisa ter a Terra desenvolvendo velocidades diferentes. Ou seja, a segunda lei de Kepler também vai nos dar a informação de que a velocidade da Terra em torno do Sol, durante o ano, ela oscila, ela varia. Tudo bem? E a terceira lei de Kepler, ela vai enunciar que o quadrado do período orbital de qualquer planeta é proporcional ao cubo do segmento de reta que liga o Sol à sua órbita. E vamos tentar deixar isso um pouco mais inteligível. Mais uma vez, vamos representar a órbita da Terra, mas também vamos ter como comparativo a órbita de Marte. E aí a órbita de Marte ela foi observada extensivamente pelo Tycho Brahe, tá? Então ele tinha anos de dados sobre as posições de Marte. Então, a conclusão que o Kepler chega, depois de estudar extensivamente as anotações do Tycho, é que esse movimento de Marte também vai ser elíptico, só que o período de Marte vai ser diferente do período da Terra e vai respeitar esta proporção do enunciado, que o quadrado do período orbital dividido pelo cubo do raio, e aí eu já vou representar o raio bem aqui. Essa razão vai ser igual para qualquer dos planetas que a gente avalie. E aí, no caso, essa observação de 687 dias, que é o período orbital de Marte, ela é possível de ser obtida se tu observares a posição de Marte em relação às estrelas fixas, né, porque estão muito distantes em relação à Terra. Só que não é uma observação que tu vai fazer um dia e constatar isso. Precisa fazer essa observação por pelo menos 687 dias e fazer anotações o mais precisas possível. Sim, e aí, como Kepler matemático, ele conseguiu compilar os dados e estabelecer essas relações de modo eficiente. E aí, como a gente pode expressar isso matematicamente? Então, o quadrado do período, t quadrado, de qualquer órbita é proporcional ao raio cubo. Proporcional ao cubo do segmento de reta, ou seja, o cubo do raio. E aí, isso vai ser constante. Eu digo constante, essa divisão vai ser igual para todos os planetas que a gente fizer. Por exemplo, a gente vai fazer, nesse exemplo, nessa aula, essa proporção para os dados da Terra, considerando o período de um ano, no caso 365 dias. O raio da Terra a gente vai adotar como referência, como sendo uma unidade astronômica. Então, nos nossos cálculos, a gente pode chegar a informação do tipo, tá, esse planeta tem período tal, então significa que ele tem 3 vezes a distância da Terra até o Sol, ou 4 vezes, ou está 5 vezes mais distante. E aí o período
o período de translação de Marte ao redor do Sol, ele vai ter 687 dias, como a gente viu no slide anterior. Aqui embaixo eu organizei os dados. Em azul são os dados da Terra, em vermelho são os dados de Marte. A gente vai isolar o cubo do raio do movimento elíptico de Marte e, consequentemente, passar todos os outros termos para o outro lado da igualdade. Então, do outro lado, a gente vai ter o período de Marte ao quadrado, a gente vai ter uma divisão e ter este período da Terra ao quadrado no denominador, passou dividindo, e este raio da Terra que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando, tá? E aí, este cubo agora está me atrapalhando, eu vou passar ele para o outro lado em forma de raiz. E aí, se a gente substituir e adequadamente todos os valores e fizer os cálculos com calma, a gente chega à conclusão que o raio de Marte vai ser aproximadamente 1,5 vezes do raio da Terra. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma relação de proporção. Então, aqui, onde eu mais ou menos desenhei Marte como tendo 2 vezes a distância do Sol em relação da Terra, ela vai estar, na verdade, um pouquinho mais próxima, e aí a gente consegue ter uma noção maior de como todos os planetas que a gente conhece vão estar posicionados em relação ao Sol, a partir da terceira lei de Kepler. E é interessante porque, com dados observacionais, a gente consegue ter conclusões mais profundas do que a gente teria, assim, se tentasse estipular por outros métodos, né? E funciona muito bem. Então, essas conclusões só foram possíveis por causa de anos de observações do Tycho Brahe, e pela matemática apurada do Kepler. E aí, do nosso trabalho, que a gente tem como principal conclusão é que esse trabalho científico da astronomia, e claro, vai se expandir para as outras áreas do conhecimento, ele é um trabalho contínuo que se passa de uma relação de uma pessoa aprendendo com a outra. E aí segue a referência que o Newton escreveu, eu acho que foi para o Hooke, que se eu pude enxergar tão longe foi porque eu subi em ombro de gigantes. Então, o Kepler só foi possível desenvolver o trabalho dele porque ele pôde acompanhar e ter acesso aos dados do Tycho de anos de observação, e Newton também só teve o trabalho de gravitação dele desenvolvido porque ele pôde ter acesso aos trabalhos do Kepler da mesma forma. E nós aqui estamos também dispostos, né, interessados, né, motivados a subir em ombros de gigantes, semelhante a esses da história, tudo bem? Bem, a proposta do projeto era essencialmente mostrar o potencial do PowerPoint, tanto no campo do storytelling, quanto no desenvolvimento de cálculo e apresentação de figuras geométricas, né, para representar o movimento dos planetas em torno do Sol. Beleza? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns ao grupo aí. Eu coloquei a limitação que tinha que ser software livre, né? Ah, mestre, é o seguinte... E aí eu vi que você teve que ter um trabalho para adaptar tudo para o LibreOffice, né? Foi isso. As animações você criou, os tempos corretos na hora da fala. Pois é, eu falei bem rápido, justamente porque você falou 8 minutos, né? Falei, poxa, deu um trabalho na apresentação, aí eu vou passar meia hora falando. Tanto que as primeiras apresentações estavam dando 12, 15 minutos, eu falei, tá, vou tentar falar rapidinho, ainda tinha mais coisa para ser dita, é claro. A história, lá, a biografia que eu fiz dos dois, é um resumo do resumo. Tentei falar essencialmente do primeiro contato do Kepler e do Tycho com a astronomia, né, com um evento impactante que foi suficiente para motivá-los a entrar nessa área. E tentei mais ou menos contextualizar também o que a gente estuda em física no ensino médio lá com os nossos alunos, com as leis de Kepler. Lembrando que se a gente fosse fazer isso com quadro e tal, não ia ter esse dinamismo todo. Não, vocês estão de parabéns. Vocês usaram os recursos mais avançados do PowerPoint e do LibreOffice, né? O PowerPoint, na verdade, até dá até mais ferramentas. Você pode botar vídeo, você pode botar objeto 3D no PowerPoint. Tava isso também no LibreOffice, só que... Tá também, né? Tava. Massa. E isso dá um trabalhinho, né? Que você tem que... Ele não... O PowerPoint e o LibreOffice não é uma ferramenta para animação. Ele tem as ferramentas específicas dele de criar essas pequenas animações, que dá um pouquinho de trabalho maior, mas é uma ferramenta que a gente tem domínio. Aí fica a dica aí de muitas vezes o professor tem essas ferramentas, traz aquele slide pronto,
E o trabalho aí de Rafael de sincronizar exatamente o que ele está falando com a animação que está surgindo é um trabalho grande. E dá para fazer muita coisa no PowerPoint também, né? E no LibreOffice. Eu lembro que eu já vi um clipe musical todo feito no PowerPoint, para você ter ideia das possibilidades. E já que estava falando em física, eu lembrei de outro professor, que eu não sei se vocês conhecem, que era o professor Erisvaldo, lá da Educação à Distância, lá da Rural, que ele fazia imagens incríveis em isométrico de aparelhos que ele ia construir, que ele trabalha com física experimental, e ele fazia tudo no Word. Né? Assim, o último programa que eu escolheria para fazer arte era no Word, ele fazia nisso. Mas não precisa ser tanto no PowerPoint. O PowerPoint tem essas ferramentas avançadas e vale a pena a gente dar uma investigada. Então foi bom você ter trazido isso para a gente. Parabéns ao grupo aí.